Isso ele não transformou numa doutrinação. Ele transformou em ato, em exemplo, em gesto e em palavra confirmada pelas suas práticas, pela encarnação que ele fazia daquilo que ele próprio ensinava. A pregação do Evangelho é um conjunto de comunicação e não uma oralidade de conteúdo de doutrinação. Portanto, os publicanos, considerados antipatriotas, já chegaram sabendo que a questão era como viver, não como doutrinar, nem como praticar ritos. Como a gente deve viver? Fala para nós, João. Aí João fala. E lhes respondeu: não cobreis mais do que o estipulado, que é o que, em geral, os cobradores de impostos, os que têm delegação oficial para receber impostos, muitas vezes fazem. E naquele tempo era completamente comum, aqui no Brasil também. Nós já estamos agora começando a melhorar por causa da tecnologia, da instantaneidade dos registros. Mas houve um tempo, meu Deus, eu me lembro, que quando chegavam os fiscais da Receita Federal no escritório, você podia estar com tudo completamente exato em dia. Eles fuxicavam, futricavam, mexiam, arranjavam alguma coisa ou inventavam qualquer coisa para não saírem sem receber algum imposto frequentemente majorado. Era endêmico e continua a ser endêmico. Basta dar a folga que nós estamos aculturados a essa atitude de corrupção endêmica no país. E em Israel, naqueles dias, não tinha cobrador de imposto que não exacerbasse, que não colocasse um ágio de muita importância, como é comum ainda entre os nossos políticos, lavando dinheiro de muitas formas diferentes, mas recebendo de maneira dissimulada grandes importâncias. O que devemos fazer? Perguntaram esses funcionários públicos romanos. Respondeu João Batista a eles: não cobreis mais do que o determinado, do que o estipulado. Vivam do salário de vocês, não dos acréscimos, da furtividade, da malandragem, da esperteza. Se for assim, voltem para casa, senão vai ser só um banho. Vocês vão molhar só a roupa e o cabelo e vão voltar completamente imundos, com o coração podre e corrompido, como a gente vê acontecendo nos batismos aos milhares todos os anos, no meio cristão, de gente que se batiza só para se batizar, só para pertencer ao clube, só para ser membro da agremiação, só para ser identificado com aquele grupo, só para fazer parte da congregação, só para ter acesso aos privilégios comunitários assim interpretados, só para virar obreiro, só para seguir uma carreira que eles já perceberam que pode ser muito lucrativa. Alguns desses espertalhões que têm uma vocação enorme para serem camelôs, aonde quer que cheguem, para venderem o produto fajuto que lhes seja ensinado a vender. Mas aqui, no caso desses, eles sabem que era necessário aprender a viver. Era necessário fazer. Era necessário mudar. Como já dizia o meu irmão de leite, Soren Kierkegaard, no caminho, o importante é como, muito mais do que o quê. E eu concordo em gênero, número e grau com essa frase dele. No caminho, mais importante é como, muito mais do que o quê.
É o que Tiago diz. Não adianta tu me dizeres o quê. O quê é a doutrinação. Porque eu, com o meu como, com a minha prática, com a minha ortopraxia, com as minhas obras, te demonstro o que eu creio, com o meu modo de viver. E tu não demonstras nada, com a tua fé inconsequente, cheia de ortodoxia e sem ortopraxia, sem levar para a prática cotidiana o exercício do evangelho como encarnação na sua vida. Mas esses publicanos, esses antipatriotas, até então corrompidos, tinham um coração muito mais sensível para esse proto-evangelho anunciado por João Batista do que os religiosos exemplares de Jerusalém. Disseram o que havemos de fazer.